A todo o povo de Deus, um grande abraço. Eu quero abordar um tema no dia de hoje muito sugestivo. O que ainda nos espera? Reticência. Essa é uma pergunta importantíssima. No meio de toda essa crise, onde as nações estão perplexas, as pessoas indagam: o que vem a seguir? O que ainda nos esperam? E eu quero, do ponto de vista bíblico, trazer uma reflexão para todos vocês. Posso afirmar, sem medo de errar, que existem dois segmentos principais, dois grupos principais que divergem com relação a essa possibilidade, o que ainda nos espera. Ao primeiro grupo, formado por aqueles que acreditam que o mundo, esse mundo, irá melhorar cada vez mais, que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. São aqueles que pregam, creem e defendem que a igreja deve estabelecer o reino literalmente. É a conhecida mensagem dos 7 montes. Montes representam poderes: o monte da educação, o monte da comunicação, o monte da economia, o monte da política e etc. Ensinam que a igreja, ela precisa, diluída na sociedade, gerar uma transformação tal que a sociedade e o mundo iria cada vez melhor. O outro segmento é o segmento que fixa o olhar na Bíblia, nas palavras de Deus, e tem uma outra percepção. Qual a outra percepção? Que o mundo, a sociedade, não tende a melhorar, pelo contrário, tende a piorar. Quando o Senhor Jesus transmite o seu sermão profético, ele fala sobre o princípio de dores, quando ele enumera algumas catástrofes que haveria de vir à terra como sinal da sua segunda vinda. Ele chama esse período de princípio de dores. Essa expressão nos remete a dores de parto. A senhora que é mamãe e que teve parto normal deve lembrar-se que as contrações, as temíveis dores de partos, elas começam de uma forma mais espaçosa e depois elas vão diminuindo de tempo, cada 2 horas, cada 1 hora, cada meia hora, cada 10 minutos, e vão aumentando de intensidade até que o bebê nasce. Jesus disse sobre os princípios das dores, como dores de parto, que vão aumentando, 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 até o bebê nascer. Isso quer dizer até ele voltar, até ele chegar. Há uma tendência, então, do mundo piorar. Vamos dar uma olhadinha em algumas referências bíblicas, e eu começo com 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Olha o que o apóstolo Paulo escreve: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que
amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Veja só, o título dessa passagem lá no cabeçalho é A Extrema Corrupção dos Últimos Dias. Agora, em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo continua escrevendo sobre a apostasia dos últimos tempos, como as coisas agravariam. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então, queridos irmãos, vou te dar mais algumas referências que provam que esse mundo vai piorar, que a sociedade não vai melhorando dia a dia, mas vai piorando, na medida que a história vai funilando e nós vamos caminhando para o fechamento da cortina e a chegada do Messias. Veja bem, o Senhor Jesus, em Mateus 24:17, ele diz: como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será também a vinda do Filho do Homem. Se trata da vinda repentina, mas também da circunstância, do meio do caos moral que viveram os contemporâneos de Noé. Veja como foram os dias anteriores ao dilúvio. Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6, nos mostra isso. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito, como foram nos dias anteriores ao dilúvio. Assim será a vinda do Filho do Homem. Maldade, violência, crime, promiscuidade, assassinato em massa, a legalização do aborto, o pecado da idolatria institucionalizado e etc. Estamos vivendo como foram os dias anteriores ao dilúvio. Jesus falou sobre isso. Outro ponto que me chama a atenção é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Jesus, o apóstolo Paulo, escrevendo, diz que quando os dias estivessem na sua fase final na história, haveria muita apostasia. Olha o que ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. A apostasia. O que é apostasia? É a perda da fé. Aqueles que criam não creem mais. Sabe, Jesus fez uma pergunta: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então, na medida que a história avança, a sociedade, o mundo religioso vai se corrompendo, vai se estragando e vai entrando por esse viés. Apostasia, perda da fé. Quantos líderes não crê mais nem no arrebatamento, na volta de Jesus, não crê mais num grande avivamento, não crê mais na manifestação sobrenatural do Santo Espírito de Deus através dos dons. Então essas palavras proféticas estão se cumprindo a cada dia. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4, nós vamos encontrar também algo relacionado à apostasia e aqueles que nos dias do apóstolo Pedro já não criam mais na volta de Jesus, e na medida que a história avança, esse número aumenta substancialmente. Olha o que o apóstolo Pedro escreve
na sua segunda carta 3, versos 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja só, meus irmãos, esse texto é muito forte. Quantos hoje escarnecem e zombam, dizendo: meu bisavô, a minha bisavó, o meu avô, o meu pai, a minha mãe já falava sobre a volta de Cristo. E eles dormiram, partiram, e até hoje tudo continua como antes. É perda da fé, é apostasia crescente. Mas, meu irmão e minha irmã, nós temos que firmar nesse tempo e em todos os tempos, a nossa fé na veracidade dessa palavra. A palavra de Deus é o fundamento. Duvide-se das suas dúvidas, mas não duvide do que está escrito. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? A resposta é: seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Só para lhe dar uma noção, escute bem, a palavra de Deus nos mostra que com relação à primeira vinda do Senhor Jesus, todas as promessas se cumpriram, nem um jota, nem um tio, nem uma vírgula deixou de se cumprir. E eu relacionei aqui algumas das centenas e centenas de promessas sobre a primeira vinda de Jesus como Salvador, como Redentor. Olha como a palavra de Deus, ela é poderosa e ela se cumpre na sua totalidade. Isaías capítulo 9, verso 6, há uma promessa maravilhosa que diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele haveria de nascer. Seria de uma virgem. Isaías 7,14 está escrito: eis que uma virgem conceberás, darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Emanuel. Aleluia! A Bíblia é tão detalhada, o detalhista, que diz que ele nasceria em Belém. Belém, não seria em Nazaré, não seria em Betânia, não seria em Jerusalém, seria em Belém. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que és pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será guia e Senhor em Israel. Glória a Deus! Isaías, que é chamado profeta messiânico, desta feita no capítulo 61, do verso 1 ao verso 5, fala como seria o ministério do Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar boas novas. Enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, e tal, e tal, e tal. Seria o ministério dele, e de fato o foi. O Salmo 22 é o salmo messiânico, que fala dos sofrimentos de Jesus. Isaías 53, o capítulo todo, fala da via dolorosa, fala da crucificação, fala da morte expiatória de Jesus. E também a Bíblia fala da sua ressurreição, que o seu santo não veria a corrupção, seu corpo não entraria em decomposição. Aleluia! No terceiro dia ele ressuscitaria. Essas promessas cumpriram?
Evidentemente que todas elas, com relação ao nascimento, Lucas capítulo 2, a partir do verso 1, nós temos toda a narrativa de como processou a chegada dele ali em Belém de Judá, naquela madrugada. A palavra com relação à primeira vinda se cumpriu na íntegra. Tem uma informação para te dar. Com relação à segunda vinda, há no mínimo 10 vezes mais promessas do que a primeira vinda. Tal como cumpriu-se todas com relação ao primeiro advento, todas as promessas se cumprirá com relação ao segundo advento. Ele está voltando. Aleluia! Eu separei aqui algumas poucas das centenas de promessas sobre a segunda vinda, para alimentar a sua fé na palavra. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. O próprio Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao 3, ele disse assim: não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, aleluia, estejais vós também. Quando Jesus dá as últimas instruções, Atos 1, verso 9 ao 11, quando ele diz no verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando ele termina de dizer essas coisas, o texto vai nos dizer que Jesus começou a ser assunto aos céus. Ele começou a se elevar, e ele foi subindo, e ele foi subindo, e ele foi subindo, e uma nuvem o recebeu. Quando os apóstolos baixaram o olhar, deram-se com 2 anjos, e os anjos disseram assim no verso 9: varões galileus, por que estáis olhando assim para os céus? Este mesmo Jesus que viste subir, vereis descer. Veja, irmãos, palavras em João 14 do próprio Senhor Jesus. Atos 1:9, palavras de 2 anjos de Deus com relação à sua segunda vinda. Glórias, honras e louvores sejam dados ao nome do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, o apóstolo Paulo está escrevendo sobre a ressurreição, aleluia, de Cristo como primícia e a ressurreição dos salvos em seguida. Olha os versos 51 e 52, que coisa linda são as promessas contidas nesses versos. Eis aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 18, mais uma promessa tão clara, tão poderosa, com relação à vinda do Senhor, ao arrebatamento e à ressurreição dos que dormem no Senhor. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vejam bem, estou trazendo algumas poucas promessas, dentre centenas e centenas, sobre a segunda vinda. Jesus está às portas. Encerrando essa pequena seleção que fiz, veja Apocalipse capítulo 1 e o verso de número 7. O próprio Senhor Jesus fala sobre este grande apoteótico acontecimento. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, aleluias. Então, queridos irmãos, o mundo tende, a sociedade tende a se corromper, a piorar, as crises chamadas dores de parto, as aflições, as tribulações, tende a aumentar. É tempo da igreja firmar na palavra, é tempo dos pastores ensinar essas verdades, para que a igreja adquire musculatura espiritual. Nós estamos vendo com essa pandemia tantos líderes, tantos salvos membros da igreja entraram em crise, ficaram até com a sua fé abalada, com questionamentos dos mais absurdos. Isso demonstra a imaturidade e a falta de preparo e de entendimento. Que época, que tempo, que estação estamos vivendo e o que vem a seguir. É tempo de firmar na palavra, mais do que nunca. E venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós temos que ter convicção. O Senhor cuida dos seus. A boa mão do Senhor está sobre as nossas vidas. A história da humanidade não está à deriva. Deus está no controle. Portanto, meu irmão e minha irmã, não tenha medo, tenha fé. Isso é de fundamental importância. Bom, meus irmãos, feito essas considerações com muito temor, com muito amor, com muito respeito pela fé de cada irmão, de cada irmã, fica aqui o meu abraço, o meu carinho, a minha amizade e a minha oração no nome precioso do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde.